Muito bem. Permanência de hoje. Permanênciazinha simples, tá? Que é importante. São asanas que a gente precisa fazer mais permanência. Vamos fazer o Kapodasana, que é esse aqui, ó. Uma perna flexionada. Aí você vai virar tudinho para baixo. Não pode ir virando com calma. Deixa a perna de trás com o joelho bem para baixo. Peito do pé, coxa, parte da frente da coxa, tudo bem para baixo. E aí você vai colocar os dois antebraços no chão, a barriga aqui em cima da sua coxa, mas cuidar para não ficar com o peso deslocado só para o lado da coxa, assim, ó. Olha a diferença aqui no meu quadril. Assim é ruim. Assim você não abre corretamente a perna de trás. Então, esse girinho aqui, ó. Ficar bem de barriga para baixo, tirar um pouco do peso da coxa e levar um pouco o peso em direção à panturrilha. A Paty perguntou, é a carta 15. Não escrevi. Podem ir fazendo esse lado aqui, eu escrevo rapidinho aqui. Aqui, ó. 15. Esse é fácil de escrever, pelo menos. Naga louca. E ele traduz exatamente como fantasia. É a tradução que eu também conheço. Plano da fantasia. Plano da fantasia. Para vocês terem a escrita certinha aí. Quem quiser deitar completamente, colocar aqui a testa no chão, uma mão sobre a outra e a testa sobre as duas, ou então deitada para deitar de lado, pode ficar mais à vontade. Aqui a meta dessa posição é uma posição para fazer permanência, é uma posição de abertura pélvica, de abertura de lombar. A gente faz daí um pouquinho para cada lado, tá bem? A meta é conseguir relaxar 100%, como se você fosse dormir, como se você fosse tirar um cochilo nessa posição. Então, por mais que eu tenha trazido alguns ajustes que são importantes para o seu corpo ir abrindo no lugar correto, faça os seus também para você se sentir bem e ficar bem na permanência, porque as nossas permanências aqui do Clube das 5 são longas permanências, né? Não é diferente de uma aula que a gente faz uma permanênciazinha ali de no máximo 2 minutos. Aqui vocês fazem muitas vezes 5, 7 minutos para cada lado, né? As nossas reflexões elas são maiores. Então tentem relaxar bem essa perna de trás e deixar a pelve soltar, tá? E se por acaso não der para ficar o tempo inteiro, retorna devagar e já pode passar para o outro lado, tá? Quem tá fazendo a permanência. Bom, essa carta que se chama Naga Louca é traduzida como o plano da fantasia. E aí tem um bonequinho, sempre tem uma imagenzinha na carta. É um bonequinho ali, uma pessoinha com vestida de exploradora, um chapéuzinho, sabe aquele pauzinho, aquele que muita gente usa para explorar, para ir caminhando nas montanhas e ajudar a se apoiar. Só vou desligar o microfone aqui. Então, ele tá caminhando, tá com uma mochilinha nas costas. E aí, dentro dessa caminhada, bem na frente dele, tá escrito assim: o que preciso ver para alcançar a jornada? O que eu preciso ver, o que eu preciso identificar para alcançar, não, gente, avançar na jornada. Então, imagina esse explorador caminhando, avançando, e aí, essa dúvida durante a jornada, durante a caminhada: o que eu preciso ver para avançar na jornada? E aí tem duas plaquinhas, como se fossem duas opções de caminho. De um lado, conexão com a imaginação e criatividade. Do outro lado, autoengano e ilusão. Então, são duas opções que você tem que cuidar, observar, identificar dentro da sua jornada, para que você não seja enganado, né? Que é o autoengano, você se iludir. E aí começamos a reflexão. A fantasia pode ser observada de dois ângulos, um positivo e outro negativo. O positivo é a conexão com a imaginação, com o brilho da criatividade. O negativo é o autoengano e a ilusão. Então, ele vai falar sobre uma característica, uma habilidade, que é a fantasia.
E ele nos diz que a fantasia ela pode ser olhada, né? Ela pode acontecer, se manifestar na nossa vida através dessas duas óticas, uma ruim e uma boa. A criança, naturalmente, vive dentro de um mundo fantástico, cercada de personagens, imagens multicoloridas. Nós adultos vivemos isso através dos filmes, das histórias, da nossa própria capacidade de imaginar. Essa casa evoca a energia da exploração, da experimentação de novas possibilidades e de novos mundos. Ela vem para ativar potenciais realidades internas, virtudes adormecidas e poderes que foram desativados ao longo do crescimento, ao longo da vida adulta. E esses poderes contêm muitas vezes a chave para a criação de novas realidades externas. Ou seja, talvez você encontrar aí algo que você escondeu, uma habilidade sua que está adormecida, seja a chave para você criar novas realidades, novas possibilidades. Esse aspecto da fantasia faz parte da energia do Mahalila. Lembra que esse livro faz parte de um jogo chamado Mahalila, e esse livro que a gente está estudando, que são conceitos antigos do hinduísmo de desenvolvimento pessoal, ele vem de um jogo antigo, que é um jogo para desenvolvimento pessoal, tá? Então, o que que ele diz? Essa energia, esse tipo de energia, ele é muito utilizado dentro do jogo, ou seja, a gente vê questões difíceis e importantes dentro de um jogo. Surge arte, surge beleza, surge inspiração e nutre a alma. Esse aspecto da fantasia. É ou não é? A gente se inspira quando vê um filme. Tem filmes que colocam a gente para baixo, né, gente? Tem filmes, séries que colocam a gente, né, pensando, meu Deus, que merda. Ou então, meu Deus, imagina se acontece isso. Não é disso que eu tô falando, tá? Tenta lembrar aí de alguns filmes que inspiraram de verdade você. Que você, mesmo assim, esses filmes, quando a gente vê um pouco menores, digamos assim, crianças, que você se inspirou, que você também queria ser um super-herói, você também queria ser um super-herói, ou que aquele determinado ponto do filme inspirou alguma qualidade sua, você pensou assim, nossa, eu também tenho essa habilidade, eu poderia desenvolver isso. Ou você se viu naquele lugar em que você realmente tinha possibilidades de ajudar, de criar aquela realidade como foi mostrada no filme. Quantas vezes a gente vê um filme que a gente se inspira, a gente sente que pode melhorar o nosso potencial humano. É desse tipo de filme que eu tô falando. Tenta lembrar e tenta resgatar os filmes que te incentivaram. Mesmo que sejam filmes de fantasia, filmes de super-heróis, né? Que filmes que deixam você com essa sensação de emoção, de aventura e que você também quer se lapidar e você também quer ser um ser humano melhor. Então é isso que essa carta invoca. Essa capacidade, essa habilidade que vem lá de dentro do nosso coração. E aí ele traz o outro aspecto, né? Quem quiser agora pode, gente, trocar o lado. Então, sobe quem tá na permanência, flexiona a estendida, estende a flexionada e vira tudo e vai descendo e relaxando. Outro aspecto dessa casa é a ilusão, que se manifesta como necessidade de escapar da realidade e inventar histórias para convencer-se de algo, o que é outro nome para o auto-engano. Existe uma tendência de idealizar cenários, criando ideias utópicas que não condizem com a realidade. Quando vista por esse ângulo, essa carta, Nagaloka, traz um questionamento. O que não estou querendo enxergar? Existe alguma coisa aí na sua vida que você está criando uma realidade fantasiosa e que não é real? E que você está tapando, construindo um cenário em cima que não é real para que você não veja aquilo que é real, aquilo que dói. Vocês já viram essas situações na vida de vocês acontecendo? Que é quando a gente tem uma situação que é ruim e aí a gente conta pra gente mesmo uma mentira. Ou cria uma visualização daquele cenário que é bastante, né? Pois, peraí, não é bem assim. Se alguém de fora vê, pensa assim, nossa, não é possível que a pessoa não esteja enxergando isso. Então, digamos, né? Vocês sabem que eu atendo muitas alunas, né? De maneira individual nas mentorias.
E eu já vi essa história acontecer algumas vezes. Então, por exemplo, a pessoa ela tá vivendo um caos dentro de casa, sei lá, um território de abuso, algo que é péssimo, mas ela não consegue enxergar. Ela acredita que, né, que o marido trata ela mal porque ele tá cansado, ou então porque ele, né, ela conta uma história para ela mesma, para que ela não precise enfrentar aquela realidade que dói. Sabe aquilo que a gente faz com as crianças e que muitas vezes a gente precisa fazer com as crianças para poupar as crianças, né? A gente diz assim, olha, não dá bola, teu pai ele tá cansado. E a gente sabe que não é real. A gente sabe que aquela história é para que a criança tenha uma experiência com mais leveza, porque ela não é capaz de lidar com aquela situação. Eis que muitos adultos fazem isso, adultos, para si mesmos. Não, o meu marido ele não me empurrou. É que ele estava tão tomado pela raiva que ele caminhou muito rápido e aí ele bateu em mim. Gente, eu juro pra vocês, eu vejo isso acontecer muito, muito. Eu escuto esses relatos muito. É tão doído ver que a pessoa que você ama é agressiva com você que você não aceita essa realidade. Você diz, não, isso não é possível. E aí você conta uma história pra você mesmo. Você tapeia ali, você dá uma contada de história pra sua mente. Você faz a sua mente acreditar e você não vive a realidade, você não olha a realidade. Então é isso que essa carta está falando. É muito legal você fantasiar coisas. É muito legal você utilizar a sua criatividade para viver novas experiências. Não se afaste da criatividade. Agora, não use a criatividade para tapar cenas da sua vida que são doídas, que são sofridas ou que você tem vergonha. Não use a criatividade para fugir de situações que você deveria resolver. Como eu disse, às vezes a gente precisa para preservar os filhos, por exemplo. Agora, acorde, né? Acorde. Se você ficar contando para sua mente coisas, né, tentando mascarar, é uma maquiagem, tentando mascarar algo que está acontecendo, você não tem nenhuma chance de evolução, porque você mesmo está tentando se convencer de que aquilo não está acontecendo. Às vezes no trabalho, né? O cenário é péssimo, mas você conta para você mesmo alguma história para que o seu coração fique mais tranquilo. É uma fuga da realidade. Então essa carta, ela nos faz pensar sobre a criação que nós fazemos das coisas dentro da nossa mente. Tem vezes que isso é maravilhoso, tem vezes que é auto-engano. Então essa carta é para você pensar em dois pontos. Você está conseguindo deixar sua criatividade livre? Você está conseguindo imaginar coisas, criar, fantasiar? Isso é bom. Agora, tem coisas que você está aí fantasiando, criando para tapar algo que você não quer ver ou viver, porque isso é ruim. Aí, nesse caso, é ruim. Então, é uma carta de dupla opção, dupla personalidade, digamos assim, e que você precisa observar, fazer essa autorreflexão e ver como essa carta se aplica para a sua vida. Como posso estar distorcendo a realidade para continuar não enxergando? O que eu preciso ver para avançar na jornada? A fantasia, quando não atendida, gera frustração e perda de energia. Quando estamos colocando energia em algo que não tem a ver com a nossa essência ou propósito, essa casa aparece para nos dizer que um processo de desconstrução precisa ser atravessado. Ou seja, você vai ter que ir lá e vai ter que derrubar esse castelinho de areia que você construiu em cima de um buraco negro. Senão você não vai crescer, não vai evoluir. Você tem que parar de se enganar que certas situações não estão acontecendo na sua vida. Ou que elas têm um motivo mais leve, mais nobre, como é o caso dos abusos que eu trouxe para vocês, que eu exemplifiquei para vocês, que é muito triste. É um grande processo de transformação você encarar que aquela realidade é horrorosa, ou que ela é muito doída. Sabe por quê? Porque a gente vai ter que fazer um grande movimento de vida para sair dela. E é mais fácil eu contar para minha mente uma historinha, né? Não, isso aí depois eu resolvo.
Isso aí é estresse, né? Não é agressão. Isso aí é confusão do dia a dia. Pode ser, gente, tem vezes que é, tá? Eu tô dizendo quando a situação ela realmente não é uma coisa e você fica se enganando que, né, tentando convencer a você mesmo de que é. A gente fala muito sobre isso quando estuda os preceitos éticos na formação e fala sobre a mentira. Existem 10 normas éticas do yoga só, que eu falei já para vocês algumas vezes, só 10, para você viver com dignidade. É considerado a prática iniciante. Antes de entrar nos asanas, antes de entrar em tudo que a gente faz, você teria que dar uma olhada nessas 10 regras, nessas 10 normas éticas. Uma delas é a mentira. Não adianta você botar o pé na cabeça se você mente. Não adianta você querer evoluir na sua vida se você mente. Se você mente para você mesmo, então. Não que mentir para o outro seja melhor, mas é uma auto-enganação, é uma coisa muito grave. Então, a gente traz essas histórias no momento dessa aula. Quantidade de vezes que a gente fica tentando se enganar para não encarar uma situação da nossa vida. Então, essa carta, ela vem para nos dar esse recado. Olha, o plano da fantasia é essencial. Você vivenciar a sua criatividade, seu poder de criar, você se inspirar e criar realidades muitas vezes que não existem. Nossa, eu vou, sabe? Igual quando a gente fazia quando criança, isso é muito importante para nossa criatividade, para o nosso pensamento, para o nosso desenvolvimento agora. Não é para fazer isso com situações que você tem que enfrentar, que você tem que resolver, tá? É duro, eu sei que é uma carta dura, mas a gente precisa olhar para ela como um chamado para o crescimento, para a evolução. Será que eu estou vivendo essa situação de enganação na minha vida? Será que eu estou me auto-enganando e não estou conseguindo tomar a minha própria vida? Não estou conseguindo resolver? Não estou conseguindo encontrar saída? Não estou conseguindo ter ação para sair dessa situação? E a única coisa que eu faço é ficar fingindo que ela não está acontecendo? Essa carta ela vem para que a gente possa identificar isso. Lembra, gente, vamos por partes. É igual o que eu digo aqui, né, nas posições corporais. Meu Deus, o que que eu faço? Vamos por partes. A primeira parte é você identificar, olhar para você mesmo e ter coragem. Olha, isso aqui eu tô me enganando. Depois você vê o que que você faz. Mas primeiro identifica. Olha, essa situação da minha vida aqui, eu tô me enganando. Tá acontecendo isso, mas eu fico contando pra mim mesma que é cansaço. Ou tá acontecendo isso e eu fico contando pra mim mesma que é preguiça, mas na verdade não é preguiça. Isso aqui eu realmente estou fazendo tal coisa, sabe? Quando a gente se engana, olha na cara do negócio e seja sincero. E aí depois, se você se identifica com a frequência da verdade, ou seja, você foi verdadeiro internamente, aí sim você vai encontrando as soluções. Enquanto você se dedica, gasta energia para continuar se enganando, não vão, as soluções não vêm, porque você não está na frequência, entende? Você precisa olhar e dizer, meu Deus, estou me enganando mesmo. Isso aqui não é assim. Eu realmente estou vivendo em um cenário de abuso, eu não quero mais passar por isso, agora eu não sei o que que eu vou fazer. Bom, você entrou numa frequência diferente, você não está mais se enganando. Você contou a verdade internamente. Por mais que quem veja de fora, a situação continue igual. Mas você está em uma frequência diferente, então você não está vivendo negações, você está vivendo afirmações internas de crescimento, e aí as soluções vêm. Vêm como? Você pensando, você refletindo, você calculando a sua própria vida, tá? Então nada acontece, é um plano de estagnação. A gente estuda quando estuda por que uma pessoa não evolui na vida. Por que que, nossa, como é que uma pessoa evolui tanto e outra é tão atrasada a evolução? Esse é um dos casos, tá? Essa é uma das causas. Por que que uma pessoa não evolui? Porque ela se auto-engana. Então, quando a gente vai tratar alguém, a gente estuda muito a fundo a evolução. Essa é uma das causas, tá? Por que que para aquela pessoa não funciona? Por que que aquela pessoa evolui tão devagar? É por isso, gente. Auto-engano, tá? Então, pensem sobre isso. Quem tá na permanência, volta devagar e venha para cá de perninhas cruzadas, assim como eu. Muito bem. Carta 15, o plano da fantasia. Então, lembra da pergunta do início da prática, o que eu preciso ver para avançar na jornada?
Preciso me reconectar com a minha criatividade ou preciso ver que eu estou me auto-enganando em algum processo? Bom, deixa eu só ajustar aqui o nosso som e a gente vai para nossa movimentação, nossa prática. Vamos nos posicionar de pernas cruzadas agora, né? Pelve solta já. Mulheres trazem o calcanhar direito mais próximo à base da coluna, homens o calcanhar esquerdo. Pode ser pernas de índio, pode ser mais apertadinho, assim como tá o meu. Encontre conforto. Depois que você ajeitar as pernas, puxa um pouquinho o bumbum para fora, traz o peso para trás, mãos em formato de concha, esquerda sobre a direita para as mulheres, direita por cima para os homens, e aí relaxe os seus braços. Peito aberto, queixo erguido, olhos fechados e algumas respirações mais longas. Iniciamos nossa prática através do primeiro anga, a primeira parte, mudra, gesto reflexológico, simbólico, magnético, feito com as mãos. Nos posicionamos assim como os grandes mestres, assim como todos os praticantes, independentes do tempo, do espaço, em uma posição ancestral, que diz, imprime para o universo que estamos em estado de receptividade e de acolhimento. Nos sentimos nesse momento aptos para receber não apenas essa herança milenar, esses conhecimentos milenares do yoga antigo, mas também para conhecermos mais a nós mesmos. Sinta-se nessa frequência, nessa jornada de autoconhecimento, com o coração aberto, com coragem. Às vezes, conhecer mais a si mesmo envolve uma grande coragem, envolve justamente vivenciar aquilo que nós falamos na carta de hoje. Parar de contar histórias, parar de convencer a si mesmo aquilo que muitas vezes o mundo nos obrigou. Às vezes você tenta convencer a você mesmo que você gosta da sua profissão. Às vezes você tenta convencer a você mesmo que você gosta daquilo que você construiu em um momento que você nem sabe por que você construiu. E é por isso que autoconhecimento às vezes é sofrido, é doído, mas é melhor. A felicidade que vem depois desses processos duros é muito maior. A sensação de completude, a sensação de encontro consigo mesmo é muito mais benéfica. Sinta-se nesse caminho. Dias mais doídos, dias mais alegres, mas sempre buscando aquilo que de fato viemos para fazer, nascemos para fazer, que é evoluir. Unindo agora os polegares, passe as mãos ao Pranam Mudra, unindo as palmas e os dedos em frente ao peito. E passamos assim ao segundo momento da nossa prática, Puja, exercício de gratidão. Agradeça livremente tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que é um privilégio para você ou que foi um desafio que fez você crescer. Vá agradecendo de maneira incansável, incessante. Agradeça por ter acordado, agradeça por estarmos aqui juntos, né? Imagina quanta gente tem aqui, uma pessoa de cada lugar desse Brasil. Sinta-se conectada com todas as pessoas. A força do grupo é uma força que eleva a evolução. Agradeça por ter acordado cedo, em uma segunda. Só isso já diz o quanto você está comprometido com o seu crescimento. Finalize os seus agradecimentos com uma inspiração profunda. E na expiração, separe as mãos, conectando polegares e indicadores, separando as mãos, conecta esses dois dedos e descansa as mãos sobre os joelhos, abrindo o peito e respirando de forma nasal e tranquila. Nós vamos fazer alguns instantes de respiração alternada. Então, usando a mão direita, você vai com essa mesma mão, assim, o mesmo gesto. Você vai obstruir a sua narina direita. Deixa eu fazer desse lado para ficar igual. Você vai obstruir a narina direita, vai inspirar pela esquerda
Quando você sentir que seu pulmão está bem cheio, você vai trocar a narina, vai usar a parte da unha para obstruir e vai soltar o ar. Vai soltar o ar. Quando o ar acabar, você vai inspirar de novo, pegar mais ar e vai trocar de novo. Sempre que os seus pulmões estiverem cheios, você vai trocar. Troca, solta o ar, pega mais ar e troca. Solta o ar, inspira de novo e troca. Então lembra, troca com os pulmões cheios. E assim, a cada nova expiração, você vai trocar a narina e vai começar um processo completo, né? Um ciclo completo pela expiração. Então, expira para depois inspirar. Troca, expira para depois inspirar. Esse respiratório nos ajuda a eliminar certos estados de ansiedade, de depressão, qualquer desequilíbrio. Se a gente está sem energia, está meio abatido, ou se a gente está com muita coisa, muito pensamento, muita coisa que a gente começa e não conclui, muita coisa que a gente pensa e não termina de pensar, ansiedade. Então a gente está fora do meio, que é a zona de equilíbrio. Esse respiratório, ele equilibra, ele nos traz de volta para o meio. Vou pedir para você mentalizar uma energia dourada. Cada vez que você inspira, deixando o seu corpo completamente luminoso, e na expiração, como se fosse o ar puro, límpido. E aí na inspiração você imagina que o ar está cheio dessas partículas douradas que nós chamamos de prana, energia vital de origem solar e que faz a vivificação, a energização do nosso corpo energético, com o perdão da redundância. É a parte do nosso corpo que é energia. Então a gente capta mais energia durante os respiratórios. Simplesmente vá alternando as narinas e buscando fazer de forma mais lenta, mais prazerosa. Deixe o seu corpo completamente relaxado, solto. Na próxima vez que você precisar soltar o ar pela narina esquerda, que foi a narina que começamos inspirando, solta o ar e volte a descansar a mão sobre o joelho. Faça algumas respirações livres, então vá pousando a mão sobre o joelho e depois sobre o chão e vá deslizando o tronco lá para baixo. Busque alinhar bem as costas, busque soltar bem o peso. Realmente espreguice, como se alguém estivesse puxando seus punhos, você tem que sentir que as suas articulações estão esticadas. Pode desencostar o bumbum no chão. Volte agora o tronco para o centro. A gente vai fazer apenas algumas sucções, duas opções. Ou bem vertical, ou com os antebraços ou mãos aqui no chão, tá? Eu vou ficar bem vertical para vocês verem, mas tenta adaptar aí do melhor jeito, da melhor maneira para você sentir conforto. Inspira para cima, tentando espichar um pouco a barriga. A gente dá uma leve recolhida aqui no abdômen para não fazer barriga de balão. Expira, fechando as costelas, como se estivesse fazendo um abdominal. Lembra que sempre a gente mentaliza aqui. A gente leva um golpe, um soco na barriga durante o finalzinho da expiração e aí suga.
Inspira para cima. Expira fechando o abdômen, suga. Quem não consegue sugar pode tapar o nariz. E aí você tenta fazer uma inspiração com o nariz tapado. Aí vai ajudar você a encontrar a sucção aqui, tá? Inspira para cima. Expira. Os primeiros ciclos são sempre os piores, depois a gente vai se sentindo melhor, vai ficando mais gostoso de sugar, tá? Os primeiros são mais doloridos, mais pesados, depois vai ficando mais macio. O diafragma vai amaciando, vai soltando. E não esqueçam, gente, que até terça-feira estão abertas as inscrições para o método CF, para o curso CF comigo, para vocês virem para dentro da comunidade, para que vocês tenham acesso a todas as aulas, para que vocês tenham acesso às aulas ao vivo, às aulas do Jeff sobre alimentação, sobre jejum, para realmente definir a região abdominal e deixar sua musculatura profunda bem forte, bem ativa. As inscrições são até terça-feira, não esqueçam. Venham para o time, venham praticar com a gente, tenho certeza que vocês vão amar. É realmente bastante intenso para definir o corpo, assim, para deixar o corpo forte e ter uma reação, um efeito estético bastante visível em poucos dias, principalmente na região abdominal, tá? Inspira para cima a última vez, expira, fecha as costelas. Suga agora bem fundo, última vez. E todo o curso é baseado nessas técnicas do yoga antigo, que são para que a gente tenha mais energia, mais libido, e a consequência é estética, né? O yoga nunca não tá nem aí para sua estética, né? Tudo tem um porquê maior. Mas é importante, eu sempre digo, né? A gente, estética, ela é super importante, ela atua de uma maneira muito importante na nossa autoestima. Então, vocês vão amar, tenho certeza que é um curso que vocês vão amar. Então, não esqueçam, até terça, venham pro time. Bom, com relação à posição aqui agora, eu gostaria que vocês afastassem. Então, mulheres, mantenham o calcanhar direito mais perto da base da coluna. Homens, troquem o calcanhar. Estendemos agora a perna direita. Mesmo fazendo posições de flexibilidade, a gente vai fazer com um pouquinho mais de ativação e rapidez, tá? Então, sua melhor abertura aqui primeiro, sem deixar o tronco capenga. E aí, daqui partimos. Estende os braços, espreguiça um pouquinho o tronco. Abre o peito, tenta trazer os braços para trás da linha das orelhas. Espicha, espicha, às vezes dá um arrepio, isso. Isso, vira de frente pro pé lá. Quero que você gire bem o tronco aqui, ó. Olha pro pé e desce o tronco. Quero que você tente passar a palma das mãos, ó, lá na sola do pé. Se você não alcança ainda, é ainda, você vai alcançar, é só continuar praticando. Mas quero que você mentalize que você foi quase lá, tá? Mentaliza aí. Puxa, flexiona os cotovelos, tenta levar os cotovelos para o chão, flexionando e puxando um pouquinho a sola do pé. Então pode soltar o pé e soltar o peso do tronco. Levanta a cabeça, traz o braço de trás para frente, aqui embaixo, abrindo o peito, espreguiçando e transformando em uma lateroflexão, como se você quisesse virar aqui o peito para cima. Abre, abre bem, vira bem para espichar bem a região lombar, vira a cabeça para cima. Ativa o abdômen, puxa o movimento pelo braço de cima. E agora você vai virar de costas para a perna estendida e vai fazer uma torção. Vai passar o braço na sua diagonal aqui na frente e vai vir com o outro braço aqui na virilha contrária, abrindo o peito para girar. Então gira, olha lá para trás, torce bem. Solta os braços, vira aqui para frente de novo, peso para trás, pontinha de dedos ou palma, passa o peso para trás, ativando o abdômen para você levantar as pernas, ó, levanta, troca, abre. Claro que não fica perfeito, né? Quando a gente troca no ar, aí você puxa um pouquinho mais, ajeita, entrelaça os dedos, espreguiça. Abre o peito, braços atrás da linha dos ombros. Olha como já fica mais fácil espreguiçar aqui. Primeiro espreguiçamento, parece que eu tava assim, ó.
Espreguiça, abre, levanta o queixo. Vira de frente pro pé, gira, 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 força e alcança. Faz o laço lá no seu pé, ó. Espicha tudo, palma da mão na sola do pé. Puxa um pouquinho o pé, flexiona os cotovelos. Mesmo se você não alcançou, vai o máximo que você consegue, continua espichando, puxando, e aos pouquinhos seu corpo vai soltar, vai melhorar essa flexibilidade. Solta agora o pé, solta as mãos, solta um pouco mais o peso. Traz o braço lá de trás, do lado de fora da perna para dentro, abrindo o peito, levantando o braço, transformando em uma lateroflexão. Vira a cabeça para cima, o peito para cima, espicha, espicha, espicha. Respira de maneira longa. Ativa bem o abdômen para subir. Levanta o braço, puxa o movimento pelo braço de cima e já vai virando de costas para a perna estendida. Braço passa na frente na diagonal, o outro por trás das costas. Tenta agarrar a coxa aqui com o outro braço e torcer. Abre o peito, torce bem. E solta os braços. A gente vai compensar a passagem muscular, a elevação das pernas. Braços para trás, peito aberto, ativa o abdômen, sobe as pernas e troca. Isso aí, se não deu certo, é o que deu para hoje. Vira, posiciona as mãos aqui, os dois joelhos no chão, pode flexionar a perna estendida, vir para o meio do tapetinho. Joelhos unidos, palmas das mãos aqui na linha dos ombros, aquele famoso quadradinho. Deixa os dedos bem abertos e uma leve flexão, assim como se você estivesse agarrando os dedos. Empurra o chão, afastando os ombros das orelhas. Não deixa a barriga pendurada, tá? Caída, trava o abdômen. E agora, bem devagar, leva os pezinhos lá pro chão. Abre um pouquinho, tenta aproximar ou até mesmo encostar, quem consegue, um calcanhar do outro. Feito isso, empurra o chão, leva o bumbum lá para trás, não tira as mãos do lugar. Empina o bumbum primeiro, continua tentando encostar um calcanhar no outro. É para a gente abrir bem a região do polegar ali, a face posterior, na região do pé e do polegar. Empurra o chão para abrir bem esse dedo do pé. Continua tentando encostar um calcanhar no outro e empina o bumbum. Pode soltar um pouquinho mais a barriga aqui. Movimento contrário agora do quadril, das costelas e da cabeça. Eu tô abrindo tudo aqui. Agora eu vou fechar o bumbum para dentro, recolhe as costelas, queixo no peito. Pode mergulhar aqui entre os braços, ó, se enfiar aqui e levar o queixo no peito. Bumbum para dentro. Levanta a cabeça de novo, olha lá para frente, desloca o peso para frente e levanta agora os joelhos, levando os calcanhares para o chão. Levando os calcanhares para o chão, abre os dedos dos pés bem aberto, como se fosse um leque, o melhor que você pode, e tenta encostar os calcanhares no chão para alongar bem e melhorar bem a circulação, o fluxo dessa região. Estende os joelhos, empina o bumbum e coloca os joelhos no chão de novo. Corpo retinho, levanta a cabeça, ativa o abdômen. Agora o peito do pé no chão. Quando colocar o peito do pé no chão, agora sim, passa o peso para sua perna esquerda e eleva a perna direita lá em cima. Ó, quem tá preso assim na parede, igual eu, vai ter que vir mais para frente. Então a meta é estender a perna lá em cima, mais alto que você puder, sem girar assim o quadril. Ó, não gira, continua com a barriga bem para baixo, levanta. Extensão de joelho, pontinha de pé. Segura aqui um pouquinho. Isso aí. Tenta levantar um pouco mais a cabeça. Pate. Isso. E tem que sentir que tá usando o glúteo.
perna dá uma tremidinha, segura o abdômen e sobe essa perna. Flexiona, desce devagar, um joelho do lado do outro, peito do pé no chão, já sobe a outra perna. Não gira o quadril, segura o abdômen, máxima elevação, pontinha de pé. Isso aí, gente. Força, 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 força. Se você sentir que tá usando bem o glúteo, tá conseguindo estender bem o joelho, é isso que a gente precisa. Retorna, um joelho do lado do outro, leva o bumbum lá para trás, descansa com a testa. Mole. As mãos aqui para trás. E a gente vai fazer um treinamento de força de tentar tirar os joelhos do chão, tá? Então, pode ser palmas das mãos. Quem tá mais acostumado, quiser fazer pontinha de dedo, pode fazer, desde que você não empurre para fora, descolando a unha do dedo. Você tem que sempre puxar um pouquinho. Quem não tá acostumado, palma das mãos, ó. Naturalmente, o nosso corpo enrola um pouquinho, porque, né, a gente é mais alto, mesmo eu que tenho braço grande, a gente não encosta a mão no chão, tem que ficar um pouquinho enrolado para encostar. Primeiro objetivo é trazer o joelho para cima. Então, o que que você vai fazer? Vai tentar tirar o joelho do chão e ficar só com a pontinha de pé no chão. Recolhe o abdômen e tenta trazer esse joelho para cima. Pode ser 1, 2 segundos. A gente faz esses treinamentos para tentar passar as pernas para frente de maneira muscular, tá? Então, tenta subir e agora, depois que você subiu o joelho, tenta passar os pés para frente, mesmo arrastando no chão. Joelho no peito, pés para frente. Isso aí, bem bom. E aí, aos pouquinhos, ó, a gente vai ganhando habilidade para fazer tudo no aro. A gente sobe, passa as pernas para descer. É para isso que a gente faz esse treinamento, tá? Para fortalecer core, para passar as pernas de uma maneira mais elegante, digamos assim, tá? O que que tem que pensar? Joelho no peito, pés para frente. O erro mais comum é subir o bumbum e baixar o joelho. Ao contrário, joelho no peito, pés para frente. Feito isso, pés de palhaço, os joelhos estendidos, puxa o bumbum um pouquinho, desce o tronco, espicha, alonga, a intensidade que você quiser dar na posição hoje. Ah, se você quiser mais relaxante, mais livre, solta o peso, respira fundo. Se você quiser com um pouco mais de ativação, puxa, estende bem esse joelho, alinha as costas. É importante você escutar as minhas orientações, mas também é importante você escutar as suas tendências, as suas vontades do dia, o flow do seu próprio corpo. Tem dias que a gente está mais tendencioso a treinar relaxamento, a soltar. Tem dias que a gente está mais tendencioso a ativar, a fazer força. Levanta o tronco, sobe devagar. Quem precisa, vem para o meio do tapete. Quem não precisa, vem com o tronco para trás, ó, faz pontinha de pé, pontinha de dedo. Tenta subir as pernas. E aí vai naturalmente mais para trás, ó. O corpo ele precisa ficar em formato de V. Recolhe o abdômen, sobe essas pernas. Quem não conseguiu subir as pernas, vem mais para trás. Pelo menos um pouquinho. Quem tá morrendo, flexiona, não desiste. Isso aí, gente, ó, eu tô tremendo aqui já. Fecha os olhos, tenta respirar fundo, só um pouco. Prometo. Não joga a barriga para frente. Em nome de Shiva, recolhe esse abdômen e respira devagar. E lembra que para todo mundo é difícil, ninguém faz isso aqui dormindo.
Desce agora. Continua com os dedinhos aqui, ó. Freia as pernas. Muito bem. Hadrasana, borboleta. Une os pés, puxa. Mãos lá na frente, empina o bumbum. Quero costas alinhadas agora. Tá? Bem alinhadinhas. Desça o tronco. Respirando, fechando os olhos. Última posição da nossa prática. Primeiro busque descontrair o corpo inteiro, soltar o peso. Mentalize as coisas que você precisa fazer no dia de hoje. Mentalize se fazendo com energia, com vitalidade, com diversão. Lembre-se sempre que quem torna a sua rotina leve e prazerosa são as suas decisões, são os seus fatores internos, a sua escolha e não o outro. A sua felicidade não depende do outro. Então, mesmo que o dia seja difícil, que o outro seja difícil, decida estar em um estado interno de mais alegria. Máximo espreguiçamento agora, como se alguém puxasse seus punhos. Respirando bem fundo, vá trazendo mais atenção aos ombros, cotovelos, punhos, tudo espichado. Então, subimos o tronco usando a ativação do abdômen, ativação da lombar, mãos para trás. Agora sim, a última posição, para a gente abrir o peito. Então, você vai jogar e abrir tudo que você puder o peito, como se você quisesse se encostar um ombro atrás do outro, atrás das costas. E aí sim vai soltar o peso da cabeça lá atrás. Respirações bem exageradas, dilatando ainda mais o peito. E retornamos. Retornamos a cabeça, as costelas. Fecha os joelhos. Aí, tudo bem. Gente, beijo grande. Fiquem com Deus. Ótima segunda. Que felicidade que deu certo. Beijinho grande. Quarta-feira nós nos vemos de novo. Tá bem? E não esqueçam, venham para o time, para o Método CF até terça-feira. Fica 46 e alguma coisa por mês, deem uma olhadinha lá. Vale muito a pena, as aulas do Jeff, tá tudo muito legal para vocês desenvolverem, crescerem, né? E melhorarem o corpo melhor, tudo na nossa vida melhora, tá? Eu que agradeço a presença, eu que agradeço vocês estarem aqui, praticando, né? Não só fazendo gravada ao vivo. Que bom, gente. Fiquem com Deus. Tava duro igual pau. Camila. Ai, ai. Ai, eu já tô lá no CF, a Paty. Ai, Paty, bem-vinda, que coisa boa. Se eu não me engano, quarta-feira a gente já tem nossa primeira aula ao vivo. Só tô definindo o horário, mas a gente vai falando lá pela nossa comunidade, lá pelo nosso grupo. Combinado? Gente, beijo grande. Fiquem com Deus. Muito bom ver vocês e nos vemos. Beijo, beijo. Até.